Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 8. No último encontro que tivemos, nós vimos do verso 1 ao 5, ok? E nesta oportunidade dissemos aos irmãos que Deus estava ouvindo, e de fato ouviu, a oração do seu povo, e estava atendendo a essa oração na medida em que traria juízo sobre os ímpios, que é o que nós vamos ver a partir de hoje, nesta segunda sessão dos juízos. Por que segunda? Porque nós temos três. A primeira já aconteceu, que foram os selos abertos. A segunda, que é esta, que são as trombetas. E depois você tem os flagelos. Há uma lógica nisso e há uma sequência igualmente lógica. Você vai perceber que há um agravamento das punições. Vou explicar inclusive isso no dia de hoje. Então Deus começa e a coisa ela vai chegando ao cume, que é o juízo final. Essas ações do Senhor, elas se dão de maneira organizada, tanto é que você vai perceber interlúdios entre a manifestação de um juiz e de outro, como nós já vimos nas sessões anteriores. O mesmo acontece aqui nessa das trombetas. Você vai ver a primeira até a sexta trombeta, aí você tem um interlúdio grande, não é? Quase 2 capítulos, até a sétima trombeta, que encerra-se aí no capítulo de número 11, verso de número 18. Daí você tem outro interlúdio e, finalmente, os flagelos, que acontecem a partir do capítulo de número 16. Então, em tudo isto, você observa o quê? Esta ação do Senhor, julgando os ímpios, mostrando-lhes o que eles hão de receber por conta das suas obras, ok? No dia de hoje, portanto, nós veremos no capítulo número 8, a partir do verso número 6, o toque dessas trombetas, tá? Veremos as 4 primeiras trombetas, tá bom? E na sequência dos próximos estudos, as demais, se Deus assim permitir. Então eu vou ler com os irmãos Apocalipse capítulo 8, verso 6 até o verso de número 12. Apocalipse 8, de 6 a 12. As 4 primeiras trombetas do Apocalipse, tá bom? O juízo de Deus continua. Antes de lermos, vamos suplicar a Deus favor para compreendermos. Senhor, temos a preciosa palavra do Senhor em nossas mãos nesta manhã. Mais uma vez, tomamos a mesma e com liberdade que o Senhor tem nos concedido, podemos abrir, ler e aprender segundo a tua boa vontade. Que assim aconteça conosco nesta manhã. Iluminados pelo teu Santo Espírito, sejamos conduzidos ao aprendizado da tua palavra, para que, ó Deus, através do nosso ser e de tudo que fazemos, possamos glorificar o teu santo nome. Traz alento, conforto para o nosso coração, traz a esperança verdadeira que vem do Senhor, o amor para com o Senhor, para com o próximo, tudo isso como frutos desta ação do Senhor em nossa vida. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que opera em nós. Por isso cremos e por isso agradecemos. E o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, teu Filho amado, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue.
E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, ou a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Amém. Meus irmãos, a revelação que Deus nos deu, que temos em nossas mãos, ela tem uma característica, quando você vai ler, buscando interpretá-la, que é a questão da progressividade e da organicidade. Com progressividade, eu quero dizer que todos os eventos que estão registrados na Escritura estão dentro de uma ordem que é o quê? Progressiva. Então nada foi posto aqui aleatoriamente, as coisas estão acontecendo dentro de um projeto do Senhor, e Deus está revelando exatamente isso por meio da sua palavra, de maneira o quê? Progressiva. Um exemplo disto está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai observar que em Gênesis 3,15, depois da queda, Deus promete que haveria de vir aquele que seria o descendente da mulher, que seria ferido no calcanhar e que esmagaria a cabeça da serpente. E ao redor, e ao longo, de toda a Escritura, você vai percebendo que Deus vai revelando cada vez mais quem é este, ao ponto de chegar à revelação plena, que é Cristo habitando encarnado entre nós. Então você tem ali o quê? Uma progressividade deste evento, que é a vinda do nosso Redentor. Não para aí, eu só estou dando um exemplo. Então esse é um aspecto. Mas o outro também é a organicidade, ou seja, o fato de que todos esses eventos eles estão intimamente ligados, então eu não deveria lê-los separadamente. Seria um erro no momento de interpretar a Escritura. Prova é que você vai ver que coisas que foram prometidas pelo Senhor no Antigo Testamento estão sendo cumpridas no Novo, e você percebe uma relação íntima, estreita entre elas, quase como causa e consequência. É bem isto mesmo. Então, você tem esta característica, de maneira que quando você ler um evento no Novo Testamento, você vai perceber, não em todas as vezes, que há um correspondente no Antigo Testamento. E isso facilita a sua compreensão daquele evento. Quando nós então lemos esse texto de Apocalipse capítulo 8, que diz respeito às trombetas que são soadas, o texto que você deveria ler e conhecer para compreender o que está acontecendo aqui é exatamente o de Êxodo, quando o Senhor Deus, em sua soberania, tira o seu povo do cativeiro egípcio, conduzindo esse povo através do deserto até a terra prometida. Mas você vai observar que antes de tirar este povo de lá, Deus realiza alguns eventos que são juízos da sua parte, que vão cada vez mais afligindo aquele povo egípcio, até o ponto de chegar na 10ª praga, quando finalmente eles liberam o povo, por já não aguentarem mais tanta aflição. E vocês devem lembrar que a 10ª praga foi o quê? A morte dos primogênitos. Então, é importante que você saiba que Deus já está falando, dentro dessa progressividade, que haveria de acontecer um juízo, que não foi prometido ali em Êxodo, tá? Já tinha sido prometido antes, e esse juízo está dentro dessa organicidade também acontecendo, registrando a Escritura, portanto, cada evento que antecederia este juízo. Ao chegar então nesta porção de Apocalipse capítulo 8, nós não estamos num vácuo. Na verdade, nós estamos vendo o cumprimento de toda a revelação do Senhor, tanto no que diz respeito à sua progressividade, quanto também à sua o quê? Organicidade. Eu queria então que a gente olhasse para esse texto, trazendo à memória o contexto mais próximo, e aqui você vai precisar sempre lembrar disso, a sala do trono, não esqueça disso, tá?
capítulos 4 e 5 de Apocalipse, você tem o quê? A visão da sala do trono, e Deus reinando soberanamente, com o Filho à sua destra, ele está ali comandando tudo o que está acontecendo. Na primeira série de Juízes, você vê os selos que são abertos, ok? Mas aí, quando chega na segunda série de Juízes, que são os flagelos, eu queria que você agora voltasse seus olhos para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 8, você vai perceber que João tem uma visão, e ele vê primeiramente, depois do silêncio, que é registrado aí no verso 1 do capítulo 8, que haviam 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 o quê? Trombetas. Depois aparece um 8º anjo, verso 3, veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença do Senhor a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, os santos oraram ao Senhor, essas orações foram levadas à presença de Deus, se tornaram agradáveis ao Senhor, e Deus responde, fazendo o quê? Enviando a resposta de juízo. Imediatamente após, veja comigo, verso 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, há uma manifestação de juízo, agora da parte do Senhor, como resposta às orações. E como é que esses juízos se descortinarão? Como que eles acontecerão? Isso se dá exatamente pelo toque de cada trombeta, na mão, logicamente, né, de cada um dos 7 anjos que ali estão na presença do Senhor, ok? Então você vai ver, verso 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para o quê? Para tocar. Observe bem um detalhe importante aqui, que esses anjos, eles vão tocar as trombetas, isso está aqui registrado, e eles estão preparados para fazê-lo, mas eles estão aguardando o quê? Um comando, uma ordem. Logo, eles não estão administrando isso, eles são o quê? Instrumentos nas mãos de Deus para a realização destas coisas. Eles não são o soberano, Deus o é. Então é Deus que está no controle do que está acontecendo aqui. Os anjos estão preparados, estão com as trombetas nas mãos, mas Deus é quem rege o universo. É Ele quem diz a hora que tais coisas irão acontecer, como elas irão acontecer, qual o efeito desejado de cada uma delas. Por isso que é importante que você perceba. Então os 7 anjos tinham as 7 trombetas na mão, prepararam-se para tocar. A comando de quem? Do general. O Senhor tem comando. Então entenda isso daqui, daí aquela visão da sala do trono é importante, para saber que Deus realmente é quem está no comando. E aí, irmãos, cada uma dessas trombetas, elas estão relacionadas com um evento, não é? Do êxodo, do juízo do Senhor. Então, a cada manifestação de cada uma delas, tá? Eu vou pedir que os irmãos leiam também o texto de êxodo correspondente a isso. Tá combinado? Então vamos à primeira. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Antes de irmos para Êxodo, contemple que a cada manifestação dessas trombetas, você vai ver a expressão, a 1/3 parte. Estão vendo aí? Você percebeu na leitura isso aí? Pastor, mas isso aqui é importante por quê? Pela seguinte razão, volte seus olhos aí para o capítulo 6, verso 8 de Apocalipse. Capítulo 6, verso 8. E aqui eu quero que você veja a progressividade do juízo na proporção que ele alcança, tá bom? Então veja o verso 8. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, lembra amarelo no sentido de palidez de morte, né? Falei isso aos irmãos. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre o quê? A 4ª parte da terra para matar. 4ª parte seria quantos por cento? A 4ª parte de algo? 25. E 1/3 parte? É uma dízima enorme, né?
33,33333. Quem é maior, 25 ou 33? A pergunta é óbvia, mas eu gostaria que você pensasse. O que está ocorrendo aqui é que na medida em que o tempo vai passando, a medida do juízo vai o quê? Aumentando. Mais pessoas são atingidas. Com isto você percebe a fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa de juízo, mas ao mesmo tempo a sua misericórdia, dando oportunidade para que os homens o quê? Se arrependam. Então não é uma questão de demorar, é a bondade de Deus refletida na medida em que está o quê? Dando chance ao homem para que ele se arrependa. Então por isso que a proporção ela vai o quê? Aumentando. 25%, 33%, e os juízos vão acontecendo. Para quê? Para que o homem o quê? Se arrependa. Tenha oportunidade para isso. Não perca tempo. Deus está mostrando isso. Ok? Agora então vamos ver o texto correspondente no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Êxodo. Vamos dar uma olhada para isso aqui. Lembre bem que quando o Senhor Deus disse que tiraria o povo do Egito, disse que o faria com braço forte, mão estendida, não é? Então Deus está mostrando o seu poder sobre as hostes do mal ali no Egito. E a partir do verso do capítulo 7, do verso 14, você tem a primeira praga que acontece. Eu não estou dizendo que essa está relacionada com a primeira trombeta, tá? Eu estou mostrando a primeira praga. Então se estende aí do verso 14 do capítulo 7 e vai até a 10ª praga, que está exatamente no capítulo de número 12, verso 29. Então você tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 capítulos versando sobre essas pragas. Quantas eram? 10 pragas. No caso da primeira trombeta, que acabamos de ler, a praga correspondente está no capítulo de número 9, versos 22 até o 25. A chuva de pedras. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu para a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como que animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Contemple comigo, irmãos, que estas pragas estão acontecendo, e elas estão trazendo um prejuízo não somente para a criação, de modo geral, mas também para aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Então esse primeiro flagelo do Senhor, essa primeira trombeta que é trocada, ela lembra a 7ª praga, ela traz um desastre natural de proporções épicas para a terra. Então, com este desastre natural, certamente isso traz um efeito também sobre o quê? A humanidade. Então, vamos recapitular aqui. Parte, né? 1/3. Um desastre de proporção o quê? Natural. Tempo que Deus está dando para que o povo se arrependa. E a relação estreita com os eventos de juízo do Antigo Testamento. Ok? Grave bem isso. Agora, considere comigo, irmãos, uma coisa também que é muito importante. Aqui eu queria que você voltasse novamente seus olhos para Apocalipse, capítulo 8. Diz que quando esse anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores, e também toda a erva verde. Geralmente, quando acontece algum problema com a nossa natureza, a gente acaba adotando um procedimento que não me parece ser muito bíblico,
que é de perceber por que tais coisas acontecem. Ok? Então, de modo geral, o que é que se ouve? Esses eventos estão acontecendo porque o homem está o quê? Degradando a natureza. E aí você vê as bandeiras que são levantadas no sentido de quê? De combater esta ação do homem sobre a natureza. É lógico que nós sabemos que devemos cuidar da natureza até como mandamento do Senhor. Desde a criação ele já mandou. Mas perceber estas coisas apenas por esse viés é uma visão míope, distorcida, não faz jus à Escritura. Nós, povo do Senhor, deveríamos contemplar essas coisas à luz do juízo divino. E não apenas como uma ação do homem sobre a natureza, que pode existir, talvez até esteja existindo. O pecado fez com que a gente agredisse aquilo que foi a criação do Senhor, que é a criação do Senhor, mas eu não deveria ver apenas com esse viés, porque aí eu estaria afastando a minha perspectiva do evento mais importante, que é o dia do Senhor. Então, tais eventos deveriam ser acompanhados por nós, por uma visão mais crítica, portanto, mais bíblica, não somente no sentido de avaliar o que o homem está fazendo em si, mas da perspectiva redentiva, a vinda do Senhor, que será precedida por tais sinais. Então lembre bem disso. As aflições que estão vindo sobre a natureza não representam apenas uma ação do homem, mas uma ação do próprio Deus, avisando-nos que o juízo está perto, próximo. Por favor, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Esse é um texto que me chama muita atenção quando eu considero este aspecto que falei aos irmãos, porque se a natureza tem tal intento, imaginemos nós, tá? Natureza que não foi criada à imagem e semelhança do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 18. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Olha o que é dito. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada, o quê? Paulo está dizendo o seguinte, olha, irmãos, nós no tempo presente estamos passando por quê? Sofrimentos de qual? De toda espécie. Estes sofrimentos não podem ser comparados com a glória do porvir, onde não haverá o quê? Sofrimento. Então, quando você percebe a palavra sofrimento, seria um reducionismo muito grande a gente associar o sofrimento às angústias decorrentes do nosso pecado, ou à perseguição aos crentes, que também fazem parte, não é somente isso, outras coisas vêm também, que são decorrência da queda, ok? Prosseguindo no texto, verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando é que se dará isso? No dia do Senhor. E prossegue. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, só tempo, geme e suporta angústias, o quê? Então a criação também sofre. Esses flagelos trazem esse efeito sobre a criação, essas trombetas são soadas e os juízos do Senhor que são aqui emitidos. Então eu preciso ter uma visão mais ampla. Eu preciso ter uma visão não apenas do evento a partir do ponto de vista da ecologia humanista. Eu preciso compreender a luz da grande redenção do povo do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa perspectiva. Deus então ordena que o anjo toque a segunda trombeta. Vamos voltar lá para Apocalipse, por favor. O segundo anjo, verso 8, tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Agora,
a trombeta traz uma outra situação de juízo, que é uma enorme montanha em chama que foi lançada ao mar. Se você já assistiu aqueles filmes apocalípticos, certamente você deve ter visto uma imagem semelhante a essa, né? Geralmente é um meteoro que vem com fogo, coisa, toca no mar e destrói tudo, causa maremoto, terremoto, não é? Os tsunamis aí, você já deve ter visualizado algo dessa natureza. E, logicamente, guardadas as proporções, essa imagem você precisa ter mesmo, porque na hora que este juízo vier, segundo o texto bíblico, o que é que acontecerá? 3 coisas. Primeira delas, parte do mar se tornou em sangue. E aqui você já deve lembrar daquela praga do Egito, que quando ele tocou o cajado, o rio se tornou também em sangue, as águas se tornaram em sangue, não é? Depois você diz, verso 9, morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Então os animais que estavam ali também morreram. E para piorar, terça parte das embarcações. Então você imagina, ó, o mar se tornou em sangue, os peixes morreram, a terça parte deles, lembra da proporção que eu falei agora há pouco, e as embarcações. O que que isso traz? Prejuízo para os homens. Logicamente que esse efeito que está vindo sobre a natureza, e até sobre objetos inanimados, como o caso das embarcações, vai trazer o quê? A aflição sobre os homens. Mais uma vez isso está acontecendo. E qual é o correspondente disso? Vamos abrir a Bíblia agora em Êxodo capítulo 7, verso 14. Êxodo 7, 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em quê? Em sangue. Algumas coisas importantes aqui. Quando você lê esse texto de Êxodo, você tem que lembrar que aqui você tinha no Egito um panteão de deuses. E do ponto de vista terreno, a maior divindade era o próprio Faraó, a encarnação de Deus ali. Cada uma dessas pragas que acontece, Deus está revelando a sua soberania sobre um daqueles falsos deuses. Ok? Depois eu posso trazer a tabelinha para você, o que é que correspondia a cada um, mas eu quero que você tenha isso em mente. Então, quando Deus emite um juízo, como este aqui, Ele está dizendo: eu sou o Senhor sobre este Deus. Então, um a um, eles vão sendo o quê? Destruídos. E Deus revelando a sua soberania. Por isso a expressão, verso 17, assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Nisto o quê? No evento que Ele trará. Então aquela possível divindade associada ao Nilo, ao rio, seria destruída. Então é importante conceber esse aspecto dessa soberania, da vitória do Senhor sobre os falsos deuses, que é a mesma realidade que está presente no Apocalipse. Deus, o Senhor soberano, vencendo sobre tudo e todos. Tá bom? Prosseguindo na leitura, verso 18. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e o estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas aí eles são duros de coração, observem. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se
endureceu. Então, a cada tentativa dos inimigos do Senhor de tentar resistir à atuação de juízo de Deus, isso é pior, porque traz o quê? Endurecimento ao coração. Já é de pedra, fica pior ainda, mais duro, mais insensível, mais frio. Prosseguindo no texto, porém os magos fizeram, verso 22, a mesma coisa sua ciência, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda com isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto para o rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então, observe a atitude de Faraó. Virou-se, verso 23, foi para casa, nem ainda considerou com isso que o seu coração, ou seja, Deus está dando oportunidade, mas o que é que os ímpios fazem? Continuam empedernidos, continuam tentando dar provisão para aquilo que não tem provisão. Primeiro foi 4ª parte, depois o que? 3ª parte. Deus está dando o que? Tempo para arrependimento, mas ainda assim não houve. Meus irmãos, quando nós ouvimos essa trombeta, então, a segunda, e essa destruição, vemos que Deus paulatinamente está mostrando ao povo, ao mundo, o que Ele intenta fazer para a redenção do seu povo e glória do seu próprio nome. Agora vamos para a 3ª trombeta. Mais uma vez, volte seus olhos para Apocalipse capítulo 8, verso 10. A 3ª trombeta. Agora nós temos o seguinte: o 3º anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 3ª parte dos rios. Lembra bem a ideia de 3ª parte, tá? Grava bem isso. E sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 3ª parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram o quê? Amargosas. Qual é o evento que é trazido agora? Uma grande estrela brilhando como uma tocha. E ela cai aonde? Nos rios e nas nascentes das águas. Como é o nome dessa estrela? Absinto. Alguns olham esse texto referindo-se à queda de Satanás, tá? Mas me parece que essa não seja a interpretação mais adequada. Embora nós saibamos que houve um evento dessa natureza, a expulsão do maligno da presença do Senhor, mas tomar esse texto aqui não faz jus ao contexto maior dessas trombetas que estão sendo tocadas. Desta maneira é melhor que você perceba o quê? Que você perceba que esse termo absinto era usado para simbolizar a amargura e tristeza. Existia uma erva que era posta na água, ela ficava meio esverdinhada e com um sabor não muito agradável. A cor era ruim e o sabor também, era amargoso. Então, quando ele diz que houve essa estrela que tocou as águas e o nome era Absinto, o que ele está dizendo é o seguinte, que esse julgamento compromete o abastecimento de água. Então, mais um flagelo. Ok? Agora eu não poderia mais tomar essas águas, porque elas simbolizavam o quê? Amargura e tristeza. Seria algo que me faria mal. O suprimento de água doce estaria o quê? Comprometido. Ok, irmãos? Entendido isso aqui? De tal maneira, irmãos, que quando nós olhamos para isso, também pensamos no correspondente do Antigo Testamento. E mais uma vez o texto que nós acabamos de ler, de Êxodo 7,14, fala sobre isso, esse comprometimento. Especificamente no final do texto de Êxodo, você vai ver que as pessoas começaram a cavar cisternas em outros lugares em busca de água. Por quê? Porque havia um comprometimento daquelas fontes de onde naturalmente eles tiravam a água potável para o uso devido. Então Deus está paulatinamente trazendo sobre a terra juízos. Esses afetam diretamente a criação, mas tem também o seu efeito sobre o quê? Sobre a humanidade. Ok? Como, por exemplo,
a chuva de pedras que nós acabamos de falar, agora essa questão das águas, aquela outra sobre o mar. Então, cada um dessas trombetas de Deus, desses juízos, afetam a criação diretamente, mas também tem o seu efeito sobre quem? Sobre a humanidade, ok? Então, não considere essa ideia dessa tocha brilhando e esse nome como a queda de Satanás, do anjo, não. Entenda como que um juízo de Deus sobre as fontes de águas potáveis, para que isso comprometa também aquela população que dali depende, tá bom? Por favor, volte seus olhos mais uma vez, então, para Apocalipse 8, 10 e 11. Então ele diz: tocou a trombeta, caiu a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Então veja o que? A morte da humanidade, parte dela, por conta do uso destas águas. Porque elas se tornaram o quê? Amargosas. A necessidade de água é algo comum a todos nós. Perceba que quando o Senhor Jesus Cristo esteve no deserto sendo tentado, ele ficou 40 dias sem comer. Não foi sem beber. A ênfase está sobre o quê? A comida. Necessidade básica nossa. Tá bom? Então, quando esse juízo de Deus vem sobre a terra através dessa trombeta, mostra que a humanidade ficará comprometida por conta do que está aqui acontecendo. Eis então a terceira trombeta. Agora vamos analisar a última desta sessão, que é a quarta, verso de número 12. Veja comigo. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Quando você ouve isso aqui, o que é que vai ocorrer se não tiver o brilho do sol? Escuridão, trevas. Houve algo semelhante a isso no Egito? Com toda certeza. Por favor, abra sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10. Verso 21. Êxodo 10, 21. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas, o quê? Observe bem esse contraste. Para os egípcios, trevas. Para os filhos do Senhor, luz. O que está ocorrendo aqui? Uma clara distinção em meio ao juízo. Deus guarda o seu povo. Lembra bem disso. Deus guarda o seu povo. Em quem? Em Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa rocha firme. Ele é a nossa luz. Então, em meio às trevas, luz para o povo do Senhor. Prosseguindo, então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tendes dar em nossas mãos sacrifício e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará,
porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda de que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. E isso aconteceu mesmo. Então, irmãos, nesse juízo da quarta trombeta, você tem que um terço do sol foi atingido e um terço da lua. Logicamente que para você entender isso aqui, você precisa ir para Gênesis 1. Quando Deus criou todas as coisas, lá também ele criou os grandes astros, um para governar o quê? O dia, e outro para governar a noite, de maneira que você tem essa troca, né, de um dia para o outro, na medida que vão se sucedendo, sol nasce, se põe, aí vem a lua, assim acontece desde que Deus criou. Mas imagine você ficar o tempo todo na escuridão, como ocorreu aqui, e como está sendo previsto conforme esta quarta trombeta. O que isso traz? Essa densa escuridão serve como um símbolo do julgamento divino para com os ímpios. Trevas é expressão de quê? De julgamento. Agora, pense comigo. Você que estudou, certamente deve ter feito uma experiênciazinha, e talvez não precisa nem ter estudado, mas em casa mesmo, de plantar um grãozinho de feijão. Pegou um grão de feijão e plantou. E aí você fez aquela experiência da fotossíntese, lembra? Você deixa um grão de feijão sem um contato com a luz, e o outro com a luz. Os dois crescem. Qual é a cor que ambos estarão ao final dessa experiência? Teoricamente falando. Um estará que cor? Amarelo, porque não realizou a fotossíntese, não estava com acesso à luminosidade, e o outro o quê? Verde, porque teve acesso. Isso mostra que uma simples planta carece de luz. Imaginemos nós. Mas muito mais do que essa necessidade física, isto aqui apresenta uma realidade de ordem o quê? Espiritual. Um exemplo na Escritura é o que o povo que jazia em trevas, viu o quê? Maravilhosa luz. E aqui referindo-se à vinda do Senhor Jesus Cristo e ao início do seu ministério aqui na terra. Então, quando eu olho para essa quarta trombeta, e você também deveria olhar e dizer assim, o que a escuridão tem a ver com isso? É a manifestação do juízo de Deus sobre os ímpios. É uma resposta do Senhor às orações dos santos. Então, nesta primeira sessão, irmãos, Deus está aqui, ao final, a quarta trombeta, revertendo parcialmente aquilo que Ele criou, enquanto julga o mundo, deixando esse mundo em total escuridão, por uma parte de tempo. Dito isto, queridos irmãos, vamos agora considerar algumas aplicações para a nossa vida a partir disso. A primeira delas é a seguinte: considere, mais uma vez, isso é muito importante, que Deus ouve as nossas orações quando clamamos a Ele por juízo. Não esqueça disso. Deus ouve as nossas orações quando clamamos a Ele por juízo. Logicamente que o Senhor não é um serviçal nosso, irmãos, mas eu estou falando do ponto de vista da Escritura, quando ela mesma nos recomenda a fazermos orações, que os irmãos já ouviram aqui, chamadas de orações o quê? Imprecatórias. Deus ouve as nossas orações. Os santos naquela época disseram, até quando, Senhor? E Deus estava mostrando que haveria de realizar. Mas aí depois da aula passada, eu conversava com um irmão, e eu percebi uma coisa muito importante que precisava ser referendada. Qual é? É que há a aparência de um conflito ético aqui. Em que sentido? Pastor, como é que eu leio a Escritura e ela diz para mim que no que depender de vós, manter paz com todos os homens, fazer o bem,
E aí o Senhor está me dizendo para eu orar para Deus trazer juízo. Não está vendo algum problema aqui? Lembre bem, irmão. E aqui é muito importante aquela parte que eu falei do quarto e da terça parte. Lembra? E eu disse aos irmãos, olha, Deus está dando o quê? Oportunidade de arrependimento. Então a primeira coisa que você tem que pensar quando essa questão do dilema ético versus sua mente é que Deus está dando o quê? Oportunidade para que se arrependa. E isso é expressão de bondade. Está dando tempo. Alguns desprezam, como Faraó fez. A segunda coisa, irmãos, é que nós não estamos fazendo tal pedido baseado em ira pessoal, vingança, mas entendendo que a vingança pertence ao Senhor e é Ele quem retribui. Então, na verdade, nós queremos ver a glória de Deus manifesta através da sua justiça. Então não há dilema ético, pelo contrário, há uma concordância ética. Por isso, ore. Se você está em alguma situação que está lhe trazendo esse tipo de aflição, em que você vê claramente esses elementos que temos aqui, peça ao Senhor. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, me guarde e julgue. Ou que ele se arrependa e mude, ou que o Senhor traga juízo sobre ele, sobre essa pessoa. E você não estará sendo um ímpio aí, porque está pedindo tal coisa. Pelo contrário, esse é um pedido dos santos, que entendem o Deus de justiça. Diga, meu irmão. Exato. A pessoa disse assim, pastor, mas o senhor mostrou um texto do Antigo Testamento, lembra de Doeg? E no Novo não tem texto. Eu disse, quem disse que não tem? Aí eu disse, você conhece a oração do Senhor, do Pai Nosso? O que é que você está pedindo a Deus quando diz assim, venha o teu reino? Você esqueceu que o reino de Deus é um reino de justiça? Ou você acha que o reino de Deus é só bondade, misericórdia, graça, é aquele pai bonachão que vê os filhos fazendo tudo errado e deixa... Não. Você não está orando, venha o teu reino, todo domingo a gente não ora aqui, venha o teu reino, venha o teu reino. Pois é, o reino vem, e vem também com justiça. Ou vocês nunca ouviram isso? Então é incoerente achar que no Novo Testamento você não tem. Outra coisa, você vai ler Romanos capítulo 13, o que é que está lá, depois de dizer que a Deus pertence a vingança, logo de imediato? Que Deus instituiu autoridades para, com o poder da espada, executar o quê? Juízo. Então, eu acho que a gente precisa ler melhor a Bíblia. Ler e entender o que de fato ela está dizendo, não aquilo que me sugeriram ser o que ela diz. Tenham cuidado com isso. Ok?
Aí a pessoa trouxe outro texto, e esse eu vou falar quando expor Mateus, não vou responder agora. Mas Cristo não disse que quando a gente dá uma face, tomando uma face, dá a outra? Eu disse, espera aí, aquele texto não está dizendo isso que você está entendendo, não. Cuidado. É a mesma coisa da pessoa dizer, né? Tudo que querendo, pedindo ao Pai, crendo, receberá. Tudo o quê? Então veja como tantos textos vão entrando na nossa cabeça, e a gente vai fazendo a interpretação deles com o pano de fundo que a gente tem, e que não diz o que realmente a Escritura está dizendo. Portanto, não há dilema ético. Pois é, toma um pedacinho e faz daquilo ali uma doutrina para a vida. Ainda impõe sobre os outros a mesma interpretação. Muito cuidado. Então, não há dilema ético. Ore. Peça a Deus. Ok? Segunda coisa, irmãos. O nosso bondoso Deus mostra que, através desses juízos, né? Então, os selos, as trombetas, é que o dia do juízo está se aproximando. Um quarto, 2/3, até ser a porção final. E aqui, irmãos, mais uma vez, duas vertentes aqui. Primeira, se você é crente e sabe que o dia do Senhor está se aproximando, como que você deve se preparar para isto? Em santidade. Você tem que procurar desenvolver a sua salvação para ser o mais santo que você puder em Cristo, no dia do Senhor. Então não é dizer assim, o dia do Senhor está chegando, então eu sei que uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Então não importa o que eu faça agora, está tudo bem, no dia Ele vai me livrar, eu estou guardado dele. Não, meu filho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que esse dia não irá nos apanhar como o ladrão, nós já sabemos. E enquanto esse dia não chega, o que é que ele me ordena fazer? Santificação. Então a primeira vertente é essa: o dia do Senhor não está próximo? O que é que os crentes têm que fazer? Serem o mais santo que puderem. Abandone o pecado. Cultive hábitos saudáveis do ponto de vista bíblico, das disciplinas espirituais, busque mais ao Senhor, conheça mais ao Senhor, ordene a sua vida diante de Deus. É isso que você tem que fazer. Não é ver o juiz se aproximando e dizer, não, já estou garantido. Não, filho. Vida santa. Vida santa. E aqui, 1 Pedro capítulo 4, por favor, verso 12, abra sua Bíblia aí nesse texto. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Estou lendo o verso 12. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Como é que eu glorifico a Deus com esse nome de cristão? Lembra do mandamento, não tomar o nome de Deus em vão? Não é só dizer, ai meu Deus, o misericórdia, não é só isso não. É entender que você leva o nome do Senhor. Por isso que a tônica desta epístola está no verso 16 do capítulo 1. Sede santos porque eu sou santo. Para uma igreja que sofre santidade, não é relaxamento moral. Então, cada vez que eu tomo ciência que meu Cristo está voltando, que os juízes estão aí diante dos nossos olhos, mais santo eu deveria ser. E não relaxado, moralmente falando, espiritualmente falando. Mas o texto prossegue, e verso 17 ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Ora, se primeiro vem por nós, agora a segunda parte, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Então a segunda parte é a seguinte: se você está aqui essa manhã, você está ouvindo falar que Deus está julgando, que a proporção está aumentando, você bote suas barbas de molho, viu? Não queira brincar com o Senhor, não. Porque se até da casa dele ele trata, o que será de você quando chegar na sua hora? O que será de você? Ou você acha que vai escapar ileso? Você acha que vai ficar dando jeitinho como o faraó quis dar, até onde pôde, até onde Deus permitiu? Não, eu tenho ali uma pessoa que resolve meus problemas, ou eu mesmo vou resolver meus problemas, mas eu tenho fortuna, eu tenho família, eu tenho boas obras. Será que é isso mesmo? Você acha que você pode escapar por estas coisas? Então, na medida em que eu olho para os juízos de Deus, a aproximação do dia do Senhor, eu quero alertar você que não é ainda crente no Senhor Jesus Cristo, se arrependa urgentemente, porque o seu fim não será bom, longe de Cristo. Não brinque com isso. Ele está te dando oportunidade de arrependimento. Alguns desprezam. E isso é terrível. Por favor, veja comigo agora 2 Pedro 3. Lembre que Pedro está falando essa temática, tá, da vinda de Cristo, como eu devo me portar. 2 Pedro 3, 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Está demorando, né? Vem não, meu filho. Ele não vem mais não. É o que dizem. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Está vendo por quê? Ele não vê ainda? É bondade dele. Está te dando tempo. Mas você está se preocupando com o quê? No seu futuro? Meu filho, o seu futuro sem Cristo é só tragédia. Não se engane não. E eu não sou vidente não, é o que ele me diz na sua palavra. Não imagine futuro sem Deus não. Então, quando eu vejo isso, quando eu ouço essas coisas, como crente eu digo: Senhor, me prepare. Mas como descrente eu deveria procurar rapidamente arrepender-me dos meus pecados e crer em Jesus. Agora, eu queria que você também percebesse o seguinte: na medida em que nós progredimos na leitura desse texto de Apocalipse, contemple como vai mudando a situação da igreja. Em que sentido? Começa com tristeza, o povo sofrendo, não é? Mas na medida em que a revelação vai sendo concedida, uma esperança vai invadindo o nosso coração e mostrando que tem dias melhores. Não pela destruição do ímpio, embora nisso também glorifiquemos ao nosso Deus pela manifestação da sua justiça, mas por sabermos que as situações mais difíceis pelas quais passamos aqui terão um fim. Terão um fim. Então todos os dias eu tenho que pensar nisso. Todos os dias que você enfrentar um dia difícil, leia essa porção e veja que a manifestação da justiça do Senhor para nós é a garantia de dias melhores, na verdade, de uma eternidade infinitamente melhor. Porque lembra, né? O apóstolo Paulo, que teve visões maravilhosas, disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram
o quê? O que o Senhor tem preparado para nós. Pensa nisso. Eu sei que as angústias do presente vão roubar sua vitalidade. Vão tentar fazer isto. Tirar o brilho dos seus olhos, o sorriso dos seus lábios. Mas lê esse texto e contemple o que Deus fará como resposta à oração dos santos, para o bem de cada um de nós. Esta é a verdadeira esperança, irmãos. Esses dias, José olhou para mim e disse: ô pai, esse negócio de ficar ouvindo política. E eu estava ouvindo bem mesmo, porque eu estava atento a alguns movimentos, né? Aí eu parei depois da fala dele e fiquei pensando: se nós formos olhar o contexto político do nosso país, especificamente, eu não penso nem na visão macro. Meu filho, que esperança a gente tem? Vai no posto de gasolina, vai fazer uma compra, vai no hospital, vai numa prisão. Olha para a realidade. Que esperança você tem quando olha para esta realidade? Se você não colocar os olhos, as lentes da Escritura para olhar o mundo, você vai se afundar ao ver isto. Mas quando você coloca as lentes, você olha isso com a realidade corrigida, onde você vê que Deus está no trono, guiando soberanamente todas as coisas, a fim de conduzir o seu povo para o seu reino de luz e para a glória do seu nome. É a única forma que nós temos, irmãos, de vivermos nesse mundo caído. Fora disso, não tem como. Aí eu fico a pensar: como que está o coração de alguém que não olha para esta palavra desta forma? Como que está a mente de alguém que não contempla a palavra de Deus? Como pode estar num mundo desse? É só frustração, tristeza, angústia. Um dia vai, outro vem, e permanece a mesma, porque ele está vendo como Eclesiastes: a vida debaixo do sol. Só que tem um Deus que está acima do sol, e Ele nos chama a olhar com os olhos dele, as lentes aqui, ó. E isso vai mudar a sua perspectiva, e vai fazer com que mesmo nas dores, você não perca a esperança, que Ele jamais será frustrada. Deus está tocando a sua trombeta. Ouça. Lembra das cartas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não faça ouvido de moco, ouvido de mercador. Ouça atentamente e modele a sua vida pelo que você está aprendendo da palavra do Senhor. Ele tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos sustente a cada dia em que Ele está conduzindo a nossa vida. Tá bom? Perguntas? Alguma dúvida? Alguma colocação? Ficou alguma coisa sem entender? Tranquilo? Ótimo.